galera, tudo certo aí? Então, ó, hoje vamos levar o nosso papo de volta para Hollywood e vamos falar sobre o movimento do cinema de terror hollywoodiano que tem início e que ganha muita força na segunda metade da década de 2000 para frente. Então, que até os dias de hoje segue bastante influente, bastante popular, inclusive, o que, assim, para mim, opinião pessoal, e falando de uma forma bem generalista, né, fazendo uma recortação bem geral, representa uma das tendências e uma das vias que os filmes de terror mais atuais costumam seguir, que é a questão do torture porn. E qual que foi a desse movimento? Tipo, ele surge muito como um fruto direto do extremismo francês, que discutimos ontem, então que ele vai trazer os elementos que os filmes franceses trazem, né, na questão de você utilizar de uma violência muito gráfica, muito brutal e muito visceral mesmo, né, tipo, muito crua, para discutir temas sociais, para discutir temas sobre a vida de uma forma geral. E esses elementos, quando colocados e trabalhados dentro da sociedade norte-americana desses anos 2000, considerando o contexto social, histórico e político que marca essa década, que também a gente já discutiu, né, a questão da guerra ao terror com os países árabes, a questão das pessoas tendo acesso a informações sobre essa guerra, os horrores da guerra, a morte, a violência, torturas e tal. Isso vai surgir em Hollywood, dentro dessa percepção que o público queria de filmes de terror, vai surgir em Hollywood uma onda de filmes cada vez mais violentos, cada vez mais sádicos, né, que vão trazer o gore de uma forma bastante explícita na tela, né, então que vão trazer muita questão do sangue, questão de tripa, questão de torturas, de violações ao corpo humano, né, como mutilações e tal, em filmes com um tom mais realista, né? Então, assim, tanto se beneficiando dos avanços cinematográficos e tecnológicos que permitiam com que os cineastas é, utilizassem de efeitos visuais e efeitos especiais, né, melhores para representar o sangue, para representar todas essas nojeiras assim de uma forma ainda mais realista, mas também aproveitando muito o lance, aquele conceito, né, de um terror mais real, de um terror mais social, mais pé no chão, de sendo pessoas, né, tipo, reais de carne e osso, praticando atos violentos e crimes hediondos para com outras pessoas, né. E a questão é o seguinte, o filme de terror violento é uma parada que sempre existiu, né. A gente já falou da Noite dos Mortos-Vivos, lá da década de 60, de Massacre da Serra Elétrica, lá da década de 70, né, tipo, os anos 80 foram marcados pelos filmes tipo Evil Dead, por outros filmes Nest, né, que foram os filmes barrados pela censura e tal, justamente pela violência. Mas o torture porn ele acaba sendo muito marcante, assim, nesses anos 2000, muito primeiro, né, devido ao contexto, tipo, o contexto da guerra e tal que os Estados Unidos estavam passando, tanto que tem historiadores, tem críticos de cinema, né, reportagens e tal, que apontam que grande parte do público desse tipo de filmes nesse período era formado justamente por ex-soldados que estavam retornando da guerra com traumas, né, e com vários problemas físicos e psicológicos. Então, o que encontravam nesses filmes não só a questão do terror, do horror e da tensão, mas também de uma adrenalina meio sádica mesmo, né? Uma adrenalina meio mórbida, assim. Então se beneficia muito desse contexto histórico, mas que também é muito marcado pela questão dos olhos gordos de Hollywood, que a gente já falou com o lance dos monstros, já falamos com os monstros, com o lance dos slashers e tal. Mas assim, de novo, né? Porque conforme o público de terror começa a consumir filmes desse tipo, né, que seguem essa tendência da violência, da questão do sangue, cada vez mais filmes, né, dentro dessa linha vão sendo produzidos e tal, tanto filmes que daí, né, vão dar uma reduzida na violência justamente para tentar pegar uma faixa etária menor, né, classificação etária dos cinemas menor e tentar angariar uma bilheteria maior, quanto também filmes que, porra, vão levar essa violência para um tom ainda maior, que não vão nem conseguir estrear nos cinemas e que vão começar a utilizar aquela questão do marketing, né? Tipo, as pessoas, esse filme foi proibido em tantos países, as pessoas passaram mal, as pessoas saíram dos cinemas, né, desmaiaram de tão violento que esse filme é. Não sei se já viram filmes que utilizam esse tipo de marketing, mas aí filmes que, pô, que já vão seguir essa pegada. Então, começam a surgir, tipo, essas duas questões de torture porn, né? Que é esse termo, ele justamente, ele nasce
para os críticos caracterizarem o Albergue de 2006. Ele não pega exatamente, então, diretamente os Jogos Mortais de 2004, mas se a gente pega o resto da franquia Jogos Mortais ao lado da franquia o Albergue, esses dois acabam sendo os principais exemplos do torture porn, né? Tipo, o que mais compila o conceito de torture porn em si. E justamente por essa massificação, essa produção em massa de filmes desse tipo, todo o conceito do extremismo francês, né, de utilizar a violência em prol de debater temas, né, sociais, religiosos, sexuais, sobre a vida e tal, acaba meio que se perdendo. E aí os filmes de torture porn acabam sendo justamente violência por violência. Tanto que o próprio termo ele acaba tipo, surgindo a partir disso, né? É uma violência meio que a troco de nada. É uma violência, é um sangue, é a nojeira e é o gore como o único atrativo mesmo do seu filme, né? Tipo, a única questão de marketing e de chamar a atenção do público. Esse lance, somos filmes violentos, mas que tem roteiros bestas, roteiros, tipo, pouquíssimo assim trabalhados, né? E que vão utilizar assim a violência como o único chamariz mesmo para o público, né? Tipo, ó, vem ver a gente aqui se você quiser ver um filme violento e que você não se preocupa tanto com a história, né? E é uma parada que acaba se tornando assim tão popular que, como eu falei, né? Tipo, ele vem seguindo até os dias de hoje, né? Recentemente esse ano saiu um novo filme da franquia Jogos Mortais aí que eu ainda não assisti, mas tipo, mostra como essa franquia ela ainda segue influente, né? Também estava em cartaz aquele Escape Room 2. Eu não assisti o 2, eu assisti só um. Mas o Escape Room 1, ele, beleza, ele é bem mais leve que Jogos Mortais, bem mais leve que o Albergue, justamente para tentar diminuir angariar uma maior bilheteria com uma classificação etária menor. Mas ele também segue esse lance, né, tipo, de trabalhar tortura e de trabalhar um lance mais violento, mais sanguinolento, né? E eu, é isso, né? Pô, se a gente pega a própria franquia Jogos Mortais, tanto que eu tô deixando o primeiro filme aqui, porque o primeiro filme eu gosto dos Jogos Mortais, né? É, tipo, eu acho que a história dele é muito boa, a história desse primeiro filme de 2004. Tem uma reviravolta boa no final também, se você não sabe da reviravolta, pode ser que ela te pegue de surpresa. Se você procurar uma listinha melhores reviravoltas do cinema, possivelmente tenha lá Jogos Mortais. Acho que é uma história boa, um filme maneiro. O segundo também eu acho que é assim, marcante em certos aspectos, mas a partir do terceiro, tipo, putz, eu lembro das armadilhas, né, de algumas mortes, mas assim, eu não sei classificar de qual que é cada filme. Vocês me perguntarem, essa armadilha aqui é de qual filme? Tipo, eu vou chutar, porque pra mim é tudo Jogos Mortais, sabe? Os roteiros se tornam uma porcaria, e é isso, violência por violência, né? Mas, na real, assim, uma opinião pessoal, não faz muito a minha praia, filmes que seguem esse movimento, assim, mas esse primeiro Jogos Mortais eu acho que vale a recomendação. Acho que ele é um filme legal, ele tá lá na Amazon Prime, e se eu não estou enganado, hoje mesmo na HBO Max, eu acho que chegou, se não chegou a franquia toda, chegou até os Jogos Mortais 6, né, que era assim, a história principal, a primeira cronologia, né, que surgiu né, dentro dessa franquia, assim. Então, se você tem esses streams, quiser ir lá assistir, é, quiser retornar depois aqui deixando um comentário falando o que você achou, fica à vontade. Mas se você já assistiu também esse primeiro Jogos Mortais, a franquia como um todo, quiser deixar um comentário aqui falando o que você acha também, fica à vontade para deixar um comentário aí. Se quiser deixar alguma indicação de algum outro filme que segue essa tendência do torture porn, pô, fica à vontade para deixar uma indicação aí, né? E como Jogos Mortais foi criado e dirigido pelo James Wan, que é um cara que hoje em dia tá mexendo bastante com terror, tá fazendo bastante coisa interessante. Recentemente lançou Maligno aí, que tá dando uma discussão, né? E que ele mexe com terrores, assim, que vão seguir estilos muito diferentes um do outro, né? Amanhã vamos fazer uma dobradinha de James Wan, então. Vamos trazer um outro filme dele aqui, mas um outro filme que vai vir numa pegada totalmente diferente de Jogos Mortais, vai mexer com outro tipo de medo, né? Um outro tipo de terror, mas que ainda assim marca muito o que o cinema de terror é hoje em dia, e que eu acho que vai render um papo divertido aqui pra gente ter, né? Mais que uma conversa pra gente ter amanhã. Mas diz aí que se assistiu Jogos Mortais, for lá assistir, quiser deixar algum comentário, indicação, fica mais do que à vontade para deixar um comentário. Obrigadão pela atenção hoje e fica ligado aí então que amanhã a gente continua aqui. Valeu!